Vamos começar então com aquele momento importante para aprender sobre dependência química, porque infelizmente a nossa sociedade adoeceu por conta da droga. A gente antes falava assim, alguém que conheço, que conhece outra pessoa, tem um dependente químico na família. Hoje já está mais perto. Hoje a gente conhece alguém, hoje talvez você tenha alguém na sua família, talvez você seja a vítima e hoje um dependente químico. A gente precisa aprender que essa doença, ela precisa ser tratada em todos os pontos. E Amor Exigente trabalha isso. Te ajuda a entender que você precisa desenvolver novas metas, novos hábitos e que só através da sua mudança você consegue ver a mudança em quem você tanto ama. Então a gente hoje vai conversar sobre dependência química com os representantes de Amor Exigente. E olha, Amor Exigente está espalhado pelo Brasil todo, alguns lugares da América Latina também. E hoje aqui com a gente, Luiz Fernando Calduro, que é presidente de Amor Exigente, e a Lilian Pessoa de Oliveira, que veio lá de Belém, no Pará, e que também tem uma experiência linda para compartilhar com todos nós. Sejam bem-vindos. Vem aqui, Lilian, me dá um abraço. Oi. Boa tarde. Eu nunca fui a Belém, aí Belém vem até mim. Que maravilha te receber, mas viu? você vai a Belém. Eu quero mesmo. Tô com muita vontade de ir a Belém. Conhecer Belém a turma está lá lá. maravilhosa. Aliás, já conheço muita gente de Belém, do Amor Exigente, que eu tive o privilégio de conhecer lá no Tocantins. No né? Tocantins, isso. Luiz Fernando, seja bem-vindo, faz bem. Vamos sentar aqui pra gente conversar? Eu sempre falo que a gente precisa aprender sobre dependência química, né? E cada um que vem aqui deixa um pouquinho de si, de suas histórias e vai ajudando para que a gente possa entender mais sobre essa doença. Como é que você chegou no Amor Exigente, Lilian? Eu cheguei ao Amor Exigente através do meu filho, né? Que fazia uso de drogas há 9 anos, né? E como a doença ela é progressiva, né? O tempo foi passando, né? E eu, com a minha codependência também, que vim saber o que era codependência, depois que eu conheci um grupo de auto e mútua ajuda, né? Este grupo fez com que eu chegasse à internação do meu filho, depois de 9 anos, e conheci o Amor Exigente. Por quê? Porque o Amor Exigente, na clínica, tinha o Amor Exigente, né? Eles disseram, olha, Lilian, você vai ter que ir no Amor Exigente pelo menos 6 vezes para fazer a visita do meu filho. Mas como eu fazia parte de um outro grupo, eu sempre gosto de contar essa história, porque eu queria ficar no outro grupo, né, de ajuda. E eu disse, esse Amor Exigente, já não gostei desse nome. Mas como eu fui, a minha irmã, porque minha família se juntou, e não, vamos lá, vamos ajudar, né? Porque eu não falava para minha família, mas ela me acolheu nessa hora. Eu, não, vamos para o Amor Exigente sim, tem que ir, porque tem que fazer a visita. E a primeira vez que eu cheguei no Amor Exigente, fui muito bem acolhida. Eu vi que eu tinha que fazer minhas mudanças, né? Para poder receber meu filho, que lá dentro ele também estava se cuidando, né? E para ficar bem e me receber. E isso foi em 2016. Né? 2016, nós chegamos com muita dor, né? Mas com a mente aberta, eu abri minha mente para ter todo esse aprendizado dos princípios básicos, dos princípios éticos, né? E fui aprendendo a mudar. E fui fazendo minhas mudanças. Meu filho, com 4 meses, saiu da clínica e foi para moradia assistida, né? Onde a clínica que ele estava também dava muito apoio, dizendo que tinha que ir para o Amor Exigente, né? Ele foi acolhido pela nossa regional, né? A Jesus, assim, que eu agradeço muito e o meu filho agradece ela por ter mostrado o Amor Exigente, né? E aí ele também continuou indo comigo. Nós nos tornamos voluntários e hoje nós somos voluntários do Amor Exigente. Né? Meu filho, que lá atrás fez aos 16 anos, entrou na Universidade de Engenharia, deixou, né? Depois veio aqui para São Paulo tentar fazer a USP, porque eu tenho um outro filho, eu sempre gosto de frisar que eu também tenho um outro filho que mora aqui. Você tem 2 filhos? 2 filhos, um mora aqui, né? E ele tá lá comigo agora, mas ele veio tentar também para fazer a USP, mas como eles passaram para a USP, os 2? Não, o mais velho passou, já fazia a USP aqui, tá, né? E ele passou lá em Belém, Engenharia de Elétrica, na Federal, mas ele não continuou.
E ele queria vir fazer a USP, eu disse, eu dei a oportunidade para um, vou dar para outro. Ele veio fazer cursinho, passou 2 anos e meio, mas as drogas já estavam na vida dele, não é? E aí eu peguei, vamos voltar para Belém. Ele chegou muito ruim em Belém em 2013, né? Aí eu comecei a fazer minhas mudanças, fiquei observando. Aí eu vi que ele estava muito mal. Meu filho chegou a morar em uma lan house. Queria sair de casa, foi morar numa lan house e ficou muito mal. E eu cheguei, sou separada, né, do pai dele, sou divorciada. Chamei o pai, olha, o que a gente faz? Ele passou de novo em uma outra faculdade, né? E aí ele foi morar 1 mês, 2 meses com o pai, mas também não deu certo. Ele deixou a faculdade porque ele estava em uso, não estava bem, né? Você vê, né? A dependência química, ela é eclética. Inteligente, estudioso, aquele que não quer estudar, aquele que tem dificuldades, não importa. A dependência química é uma doença e que pode acometer qualquer tipo de pessoa, qualquer idade, não é verdade? Qualquer nível econômico, socioeconômico. Infelizmente, a gente tem que lidar com essa doença e tem que aprender sobre essa doença para fazer a prevenção, mais importante do que tudo, né? Mas saber que tem esperança, né, Lilian? Porque hoje, o que acontece, ele passou, né? Nós estamos ali, né, nos mudando a cada dia, né? E indo para nossos grupos, ele continua em tratamento na clínica. A clínica, ela tem essa ambulatorial, né? E o que acontece? Ele passou de novo. Ele teve, né? Nós temos, esse ano ele passou na Federal. Olha que em maravilha! Artes visuais, onde ele se encontrou realmente, né? E está gostando, está fazendo essas mudanças. Que coisa boa, né? Olha lá. E não tem só esperança, não. Sai dessa, como diz a dona Mara. É um filho antes da droga, é um filho no uso, né? Na ativa é outro filho. Mas depois que ele aprende a lidar com a doença e está em tratamento para o resto da vida, ele volta, mas volta melhor ainda. Muito melhor, né? Então, agora ele está trabalhando tanto lá na universidade mesmo, de manhã, está todo ocupado, fazendo a universidade, a artes que ele gosta. O seu processo foi curto, né? Você falou da internação em 2016. 2016. A gente está ainda em 2018. Ele vai então fazer você teve uma vitória num curto espaço de tempo. Foi. O que você acha que fez toda a diferença? Olha, o que fez a diferença é estar em grupo, porque sozinha eu não consigo. Eu descobri isso porque eu vivia sozinha, só com as minhas dores ali, querendo esconder, com medo e ficando muito mal junto com ele. Quando realmente eu procurei os grupos e o amor exigente fez eu ter essa caminhada, né, nos princípios básicos, os princípios éticos. Porque você fez mudanças, né, Lilian? Por exemplo, que tipo de mudança você acha que foi importante? Olha, a mudança de não usar mais nenhuma bebida em casa, o álcool não entra em casa. As nossas festas em família é suco, água, entendeu? Não entra. Na minha casa não entra, porque eu não aceito, né? E também a minha família, minhas irmãs, né? Sempre nossas reuniões são todas assim, né? Eu acredito, a minha honestidade comigo mesmo, né? Honestidade comigo mesmo, fez a mudanças de ajudar também o outro. O meu filho, Dagorini, ele falou para mim, mãe, fala uma coisa, nós estamos agora para ajudar as pessoas como elas nos ajudaram, para a gente ficar, para chegar onde nós estamos. Só por hoje, né, que nós estamos bem. Mas nós tivemos muitas mudanças. Mudanças maravilhosas, pelo que eu estou sentindo, né? Virou uma família de verdade. De verdade, né? Nossa família agora está unida. Inclusive, ele falou agora que a família está unida, nós dois. Ele tem uma namorada maravilhosa, que também não usa álcool, não usa droga. Então, ela nos ajuda, né? Porque sem ajuda. Então, a gente... o que eu posso dizer, né? Do amor exigente, onde eu estou deste grupo, né? Que só me fez ficar bem, né? É acreditar, entendeu? Que existe amor. Acreditar. Você sabe que acreditar é importante, né? E a gente sabe que a gente precisa, nesse processo, acreditar também na recuperação. E confiança é algo muito delicado, é uma ligação, a gente sabe que tem que ser conquistada todos os dias. Muitas vezes esse laço é quebrado, a situação fica difícil. Aí o dependente químico, por exemplo, pode acabar perdendo a confiança das pessoas que estão à sua volta. E para reconquistar, a gente sabe também que é um caminho árduo. A gente vai assistir agora o depoimento
depoimento de alguns dependentes que estão nessa luta, diferente do filho da Lilian, mas que também nos alerta para um olhar diferenciado. E talvez seja o seu caso, talvez seja o caso do seu filho. E eu acho que vai ser interessante essa partilha agora. Presta atenção. Quando eu estava no uso, nem meu bichinho de estimação confiava em mim mais, né? Todo muda o comportamento com a gente também. Com a confiança, acho que era dia a dia, né? Eu não busquei uma confiança. Eu consegui a sobriedade e gostei dessa experiência. Quando um dependente químico consegue alcançar a verdade e o limite, só por hoje ele nunca mais volta a usar droga. O exigente me ensinou isso. Pare de falar, mostre. Então nós, dependentes químicos, em recuperação, limpo só por hoje e para sempre, que é o nosso lema de sobriedade com amor exigente, nós aprendemos que a gente não deve falar para o outro, eu estou limpo. Você tem que mostrar que você está limpo. E o estar limpo não é o simples fato de você não usar droga. É você estar limpo em tudo. Estar limpo com a sua consciência, estar limpo com o seu caráter, com a sua honestidade e principalmente com a manipulação que não pode ter mais. Eu mostrei para a família que pode confiar em mim, sim, né? Vou no banco para minha mãe e o dinheiro que eu pego para ela vem direitinho, né? Que é um dos fatores que se pede, né? Deixar o dinheiro com a gente, né? Eu vendia droga. Hoje eu tento tirar todo mundo da droga. Às vezes a gente não vai conseguir, mas se a gente alcançar um, já está valendo. E eu sempre vou alcançar um. Sou eu mesmo. Lindas histórias, e como é importante a gente perceber que a confiança, ela se faz tão necessária nesse momento, né? Cláudia, eu gostei tanto do depoimento da Lilian e também desta sonora, em especial da Lilian, quando ela disse que ela e o filho vão juntos ao amor exigente. Isto é realmente muito encantador, porque ele vai ao grupo de sobriedade com amor exigente, ela vai ao grupo de família e o ambiente é o mesmo, as salas de partilha são separadas, mas o assunto também é o mesmo. E isso traz uma parceria extraordinária. Assim, juntos procurando sobriedade, né? O interessante do amor exigente é que, assim, o dependente químico, ele está em tratamento, mas o codependente também tem uma doença séria que precisa de tratamento, então não tem ninguém melhor do que ninguém, porque na verdade a gente é igual, não tem julgamento, só tem acolhimento. Isso é que eu acho que é tão importante, né? Faz diferença. Exatamente. E em relação à confiança da Sonora, é até emocionante, o rapaz disse no início que nem o cachorrinho acreditava mais nele, né? E como isto é importante para o dependente químico que está em recuperação, que a família volte a confiar. Sabemos que é um processo longo, mas a eterna desconfiança acaba prejudicando a recuperação do dependente químico. É verdade. Temos que estar com um olho aberto e outro fechado. Aprender a confiar, mas realmente estar atento aos sinais de recaída. Entendendo o que é a doença, né? Uma doença que a gente sabe que não tem cura, ela tem tratamento, equilíbrio, né? Então a gente precisa realmente entender o que é. Eu tenho aqui algumas perguntas, porque nossos telespectadores participam e tem gente pedindo socorro aqui. A nossa telespectadora não quer se identificar, mas ela diz que tem um irmão em tratamento em uma comunidade terapêutica. No mês passado, ele passou uma semana em minha casa e disse que falaram para ele que ele teria que dar uma passada nos lugares por onde ele frequentava. E disse que foi a psicóloga que falou isso. Esse mês, em visita, eu procurei a psicóloga e ela confirmou, lembrando que lá tem um representante do amor exigente. Eu estou confusa. Como eu devo agir? Me ajudem, pelo amor de Deus. Eu também estou confuso, Cláudia, porque realmente esta recomendação não é a mais correta. Nós buscamos passar para as pessoas que estão em tratamento, tanto familiares como dos dependentes químicos, que eles devem evitar
fazer os evites, que os anônimos dizem, né? Os lugares, as pessoas da época do uso. Então, talvez tenha sido um mal-entendido, uma má interpretação, vamos pensar assim. Mas a recomendação é, não vá aos mesmos lugares, não se exponha ao risco, não cutuque onça com palito de sorvete. É verdade, né? É o que a gente ouve o tempo todo. Agora, como o irmão falou e a psicóloga reforçou que é isso mesmo, a conduta, eu acho que talvez ela deva ter uma conversa de novo lá na direção da Exatamente, comunidade, voltar né? a Tem que conversar, ver. voltar a entender exatamente o que é que está acontecendo e ficar firme na sua recuperação, com novos hábitos, novos lugares. A Lília nos disse também, dos motivos do sucesso foi não ter mais álcool dentro da própria casa. Perfeito. Então, Próxima pergunta, também anônima. A nossa telespectadora fala: eu já notei que meu marido começa a ficar agressivo quando bebe. Eu tento conversar com ele, que ele muda, mas ele fica cada vez mais agressivo. Como devo agir para conseguir fazê-lo entender que isso nos machuca, a mim e aos nossos filhos? de imediato, se ele estiver alcoolizado, não discutir, não conversar neste momento. Deixar para um momento em que ele esteja abstêmio, para que vocês possam ter uma conversa e aí não entrar a agressividade. O amor exigente prega não violência, mas também que não adianta conversar com uma pessoa que esteja usada naquele momento. Tem que esperar a hora Exatamente, tem que certa, esperar né? A a hora hora da certa. sobriedade. Isso. Aqui a gente conversa muito com muitos psicólogos também, e eles falam que é muito importante numa conversa com o marido a gente falar dos nossos sentimentos, né? Tomar cuidado para você não fazer acusação. Você falar do que você está sentindo, do quanto te machuca, o que os seus filhos sentem, ou de repente até chamá-los também, não sei a idade deles, dependendo da idade, mas falar do sentimento de vocês, né? Nunca acusar, porque quando a gente acusa, a gente faz um afastamento que não é interessante nesse caso, né? É importante a gente falar da gente. Próxima pergunta é de marido também. O meu marido fica muito agressivo e percebi que ele anda tomando medicamentos controlados. Ele diz que não faz mal para ele, não foram receitados por médico. Eu sei onde ficam. Eu devo jogar fora sem consultá-lo? Bom, ele não deve tomar medicamentos sem receita, porque aí passa a ser droga. Sim. E agora, a forma de como você vai fazer isto, eu penso que você deve discutir dentro de um grupo de apoio de amor exigente. Porque, às vezes, você fazer essa atitude sem ter um apoio pode causar a agressividade dele. Consulte um grupo de apoio de amor exigente. É porque, na verdade, se você causa uma crise sem estar preparada, sem estar, de fato, fortalecida, você pode depois ficar pior do que você está agora. Então, é importante você se fortalecer, estar no grupo, porque a gente pode até proporcionar uma crise, né? Mas a gente tem que mas saber tem que o próximo administrar, passo. tem que Como é que vai ser? administrar, né? Você passou por isso, né, Liliana? Passei sim, passei por uma crise, né? Eu causei a crise para internar o meu filho, né? Como é que foi? Eu tive que passar por essa crise. Dia 8 de novembro, meu filho estava fazendo aniversário, né? E eu não fiquei nem em casa, porque eu sabia que ele estava muito mal. Na sexta-feira, no sábado, na sexta eu cheguei, no sábado eu cheguei e fui, mas claro, fui com meu irmão e tudo. Fui conversar exatamente, mas ele estava usado, ele estava alterado, ele não queria meu abraço, ele queria dinheiro. Ele queria 500, queria 300, né? Como fosse presente, eu disse que era meu abraço, ele não queria. Aí eu tive que... Ele disse que ia embora. Eu disse, então vá, né? Eu criei uma crise, mas eu administrei essa crise para que ele, em 2 semanas, ele saiu, para que eu resgatasse meu filho, que resgatei ele dentro de uma lan house. Né? Durante 2 semanas ele ficou fora, né? E eu administrei de uma forma boa, né, para que eu chegasse a interná-lo. E a internação, né? Foi compulsória ou ele Foi compulsória, né? Compulsória não, foi... ele concordava? Não, involuntária. Foi involuntária. É diferente. Tá. Foi involuntária, né? Mas depois ele disse, mãe, quando eu estava no meio do caminho, eu pensei, minha mãe vai... Foi a primeira internação dele, né? A minha mãe está me levando para um lugar que eu sei que não vai ser ruim, vai ser bom para mim. E é por isso que eu acredito que isso ajudou muito, né, na nossa recuperação. No fundo, né? eles sabem o tem quanto a mãe ama, né? Ô, Cláudia, Ele tem qual gratidão. mãe vai querer levar o filho para um lugar ruim, não? Né? Então é Tem só mais gratidão. pergunta aqui, olha. Descobri que meu filho está usando drogas e pediu ajuda para deixar essa vida. Como agir neste momento tão difícil? Eu não sei como lidar ainda, tá difícil aceitar. Como é que foi para você, Lilian, para de repente ajudar essa mãe? Quando você descobriu? Quando descobri, eu fui procurar ajuda. Não, descobri, eu coloquei vendas, mas depois, quando já estava insuportável, que eu passei, foram 9 anos, né?
E meu filho, quando eu vi que ele já estava numa fase assim, eu fui procurar ajuda no grupo. E o grupo é no grupo que ela vai ter ajuda. Então não adianta você nem colocar a venda, como o Lilian disse, né? Fechar os olhos e não querer enxergar, e também não adianta você querer agir sem conhecimento. Vá para um grupo de amor exigente. Tem que estar fortalecida, tem que entender o que é a doença, o que é. Às vezes seu filho ainda não é um dependente químico, às vezes você descobriu no começo, mas vá para um grupo para você entender o que é, para você poder agir da forma correta. Não é verdade? E esperançoso, Cláudia, porque ela já tirou a venda. Sim, senão já ela não enxerga, teria já feito enxerga. uma pergunta num programa de televisão. É verdade. Olha, eu só posso agradecer sempre a presença de vocês, aliás, a presença de amor exigente nas nossas vidas, né? Porque a gente precisa aprender sobre dependência química, mas mais do que isso, a gente precisa aprender sobre codependência, sobre compulsões. Às vezes a gente fala assim, não tem o caso de dependência química na minha família, mas tem o caso de compulsão por comida, de compulsão por compras, né? Compulsão por filmes de terror, enfim, cada um tem a sua. A gente precisa encontrar a nossa sobriedade, o nosso equilíbrio para ter uma vida cada vez melhor. E é isso que esse grupo maravilhoso nos ensina. E estivemos num curso este fim de semana que foi extraordinário e um dos rapazes deu um depoimento bonito que procurou o amor exigente o resgatou por um problema de depressão. Quer dizer que o amor exigente não é só para o uso de drogas, o amor exigente é para resgatar as pessoas, para libertá-las dos seus problemas. Eu posso agradecer? Claro. Então, para mim é só gratidão, né? O amor exigente, assim, agradecer a todos os grupos de amor exigente em Belém, né? São 3 grupos que nós temos. Agradecer a todos os voluntários, né? Que participaram do curso, dos voluntários de Belém, e agradecer a todos os meninos que eu acho assim lindos da sobriedade, Marcelo, André, Igor, Sérgio, né? Que estão ali, a Gils, que estão ali, entendeu? Com a gente nessa luta. Então, agradecer todos os voluntários e um beijo à minha família e ao meu filho Igor, né? Que fez eu chegar até aqui, né? Para ficar cada vez melhor, né? Nessa caminhada. Obrigada, então, só Lilian. felicidade e um beijo a todos. Muito obrigada. Belém do Pará. As revistas... Cláudia, vou deixar a revista do mês e a do mês que vem. Olha quem não recebeu ainda do mês que vem já está aí prontinha e vai chegar na sua casa. E no fim de semana de 2 a 4 de novembro, nós vamos repetir o curso que nós fizemos este fim de semana. Então, foi gente, um tem que fazer sucesso o tão curso, grande hein? que nós precisamos repetir. Os mesmos palestrantes, a mesma programação, 2 a Maravilhoso. 4 de novembro. As inscrições estão abertas no nosso site. amorexigente.org.br, o telefone é 19-3252-2630. Muito obrigada, Lilian. Obrigada. Muito obrigada. Leva um beijão para Belém do Tá Pará. bom, viu? obrigada. Obrigada, Luiz Fernando. Obrigado, Cláudia. Paz e bem. Paz e bem.